prisão temporária é contra o Felipe Cansado Vorcaro. Prisão temporária é um prazo legal aí de 5 dias. Estamos falando do primo de Daniel Vorcaro, alvo desse mandado de prisão temporária. Com relação a Ciro Nogueira, temos a proibição também dele manter contato por qualquer meio, inclusive telefônico ou telemático, com testemunhas ou demais investigados na Operação Compliance Zero. Temos também aqui outros alvos da operação e destaco mais uma vez aquele que é alvo desse mandado de prisão temporária, Felipe Cansado Vorcaro, e ele que é primo de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. E vou aqui, Théo Cury, com você também, trazer quais são as suspeitas que pesam contra ele. Temos aqui a decisão em mãos. Eu vou avançando com vocês também com relação ao nome do Felipe Cansado Vorcaro. Segundo as investigações, ele é apontado como integrante do núcleo financeiro operacional da organização criminosa. A representação o descreve como operador financeiro do Daniel Vorcaro, incumbido da interligação entre decisões estratégicas do núcleo central e a execução material das movimentações financeiras e societárias, Théo Cury. Portanto, agora, confirmação também de que o primo do Vorcaro foi preso nessa nova fase da Operação Compliance Zero. Ele que atuaria como um dos integrantes daquele núcleo financeiro operacional da organização criminosa. Vale lembrar, quem coordenaria esse núcleo financeiro operacional seria o Fabiano Zettel. Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, que está preso e também está em tratativas de um acordo de colaboração premiada, Théo. Pois é, isso vai mostrando um pouco do... reforça personagens que já eram conhecidos, mas também avança com personagens que até então não eram de conhecimento público e que até então a sua participação, a suposta participação, não estavam muito claros no âmbito dessa investigação. Essa relação do primo do Daniel Vorcaro ajuda a entender um pouco dos braços e de como funcionava esse esquema investigado pela Polícia Federal. Um esquema, ao que tudo indica, muito bem estruturado, com funções muito claras de todos os participantes. Assim como a gente já tinha visto, por exemplo, do sicário, daquele núcleo que era um núcleo mais linha dura, que cumpria as ordens do Daniel Vorcaro, seja de intimidação a adversários, à imprensa, a atuação de concorrentes no mercado financeiro. Também havia esse núcleo de operação financeira que intermediava compra de participações em empresas, que também fazia essa ponte com alguns políticos. Enfim, tudo isso que começa a ampliar essa rede de contatos do Daniel Vorcaro e a forma como ele tratava dos negócios, entre muitas aspas, obviamente, porque isso também envolvia as atividades legais e as atividades em especial ilegais, que são investigadas pela Polícia Federal. Então a gente está falando de uma nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na manhã dessa quinta-feira, com mandado de busca e apreensão, mirando um senador da República, o líder do Centrão, o presidente do partido Progressistas, foi ministro do governo de Jair Messias Bolsonaro, foi responsável, inclusive, por fazer a virada de chave do governo Bolsonaro. Havia uma dificuldade muito grande de interlocução do governo Bolsonaro com a classe política, com a Câmara e o Senado. A chegada do Ciro Nogueira naquele momento muda completamente a articulação. O governo consegue avançar e aprovar uma série de pautas no Congresso Nacional a partir da chegada de um nome político que até então não havia com tanta intensidade dentro do governo Bolsonaro, e agora essas relações políticas acabam aumentando. Expectativa, obviamente, para as respostas do senador. Ainda não houve uma resposta do senador depois da deflagração dessa operação, e agora a gente também, até para explicar para quem está chegando, detalhando trechos dessa decisão de 36 páginas do ministro André Mendonça.